E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e fazem outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando enquanto existe Cruzeiro. Desde o início eu peço para você então deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, comentar sobre cada uma das perguntas que serão respondidas agora e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Começo com a pergunta do Anderson Damasceno. Mesmo com relativa gratidão pelos títulos, o Cruzeiro não deveria abrir mão de Fábio, Léo, Henrique e Cabral para de fato virar a página e encerrar um ciclo? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente deve analisar cada um dos pontos, tá? Se você me pergunta assim em linhas gerais se eu sou a favor de uma mudança, de fato uma reformulação, sim, eu seria, tá? Mas aí nesse grupo eu acho que tem um caso especificamente que não tem mais clima para continuar no Cruzeiro e até por isso foi tão difícil entender a renovação, que é o Ariel Cabral. Esse definitivamente não tinha como continuar no Cruzeiro, sabe? É um jogador que já tá desgastado há pelo menos 2 anos e aí o cara joga 2 partidas boas e renovam o contrato dele até o final de 2021, sendo que não tem nenhum clube interessado no Ariel Cabral e no início desse ano ele ficou mais de um mês buscando um outro clube lá na Argentina enquanto resolvia questões particulares e ninguém quis contratar o cara, muito menos com o salário absurdo que ele ganha no Cruzeiro. Então é completamente sem base a renovação do Ariel Cabral e sua manutenção no grupo até hoje. Já com relação a Fábio, Léo e Henrique, eu acho que a situação do Henrique se deteriorou muito por ele ter saído do clube, né? Ele estava no mesmo patamar ali que a gente enxergava como um camarada que tentava fazer o melhor pelo Cruzeiro, mas não conseguiu, né? Já vem jogando mal há alguns anos também, mas o Henrique ter saído para o Fluminense causou um desgaste muito grande entre os torcedores, inclusive aqueles que mais gostavam dele, né? E hoje é um cara que eu também não gostaria de ver mais com a camisa do Cruzeiro, mas ainda acho que ele pode ajudar de alguma forma extra-campo. Até porque história no clube ninguém nega que ele tem, é um dos 10 jogadores que mais vestiu a nossa camisa na história. Com relação ao Fábio e ao Léo, eu ainda acho que eles têm alguma utilidade dentro do campo. Por mais que eu questione muitas vezes o desempenho do Fábio, eu não acho que ele seja hoje um goleiro ruim. Eu só acho que o Fábio é um goleiro que, se ele se cuidar mais, especialmente na parte física, ele vai poder decidir mais jogos pelo Cruzeiro. E hoje a gente precisa de um goleiro que decida jogos. Até porque ele é uma das referências técnicas da equipe e ele não pode se portar como um goleiro comum. Ele tem que fazer uns milagrezinhos sim, tá? Porque todo goleiro na Série B faz uns milagres, o Fábio não pode ficar pegando só bolas fáceis. Com relação ao Léo, eu acho que é um jogador que, assim como o Henrique, pode ajudar extra-campo. Em alguns momentos o Léo até pode jogar, mas o Léo, quando tá nessa fase complicada, com a torcida criticando muito, ele parece ser um dos caras que sente muito a crítica. Então até por isso eu vejo o Léo hoje como um jogador que deveria ser reserva. Agora eu acho que ninguém nega, né, que esses jogadores deveriam ter uma liderança positiva muito mais efetiva no plantel e eles não conseguem fazer isso. Então é hora da gente rever, inclusive, se esses jogadores têm de fato esse perfil de liderança, porque se eles são no máximo caras legais ou caras que podem compor o plantel, com o salário que eles ganham, não justifica mantê-los. Então seria mais interessante a gente pensar em uma reformulação total do que segurar esses caras aqui apenas por um aspecto de liderança ou por um aspecto histórico. E eu vejo muita gente falando, né, que o torcedor brasileiro não respeita o ídolo e não sei o que, não cultiva a idolatria. Observem aí os maiores clubes do futebol europeu, o que acontece com o ídolo no final de carreira? Ele fica jogando no clube até aposentar ou ele acaba saindo eventualmente até para não desgastar essa imagem dele e jogar num nível técnico abaixo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha o pessoal lá do Barcelona, Xavi, Iniesta, não que o Barcelona seja exemplo para alguma coisa, tá? Mas lá no Real Madrid, o Casillas foi jogar no Porto na reta final de carreira. No Liverpool, o Gerrard foi jogar lá nos Estados Unidos quando viu que não estava conseguindo render mais em alto nível. Eu tô dando exemplos de caras que são super ídolos nos seus clubes, mas quando eles não conseguem mais dar uma resposta adequada ao futebol que aquele clube exige, eles saem, vão jogar em outro lugar e a moral deles não é abalada, tá? Não é porque o cara é ídolo de um clube que ele tem que jogar nele e ser titular até ele morrer. A coisa não pode funcionar assim e nenhum atleta pode ser maior que o clube. O Rinaldo Vinícius pergunta: você acha que se a gente subir e fizer uma gestão competente nesse curto prazo de 3 ou 4 anos, poderemos fazer igual Corinthians, River e Palmeiras, subindo e voltando para ganhar taças? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Eu não acho que a realidade do Cruzeiro seja a mesma dos clubes que você citou, tá?
Porque Corinthians, River e Palmeiras tinham de fato problemas financeiros sim, e problemas graves ali, principalmente na parte técnica. Mas esses clubes conseguiram subir e se recuperar de uma forma muito rápida, até porque eles não estavam num buraco financeiro, como é o caso do Cruzeiro, tá? Então eu imagino que a nossa recuperação vai ser muito mais lenta, até porque o nosso patamar de arrecadação é muito menor que o de um Corinthians. O Palmeiras, por exemplo, teve uma ajuda muito forte de uma patrocinadora, né, do pessoal lá da Crefisa, que eu não vejo isso acontecendo com o Cruzeiro. E o River Plate divide, né, ali com o Boca Juniors o papel de maior time da Argentina. Então, naturalmente, tem também muita torcida e muita injeção de capital. Então, o Cruzeiro não tem essa mesma condição de recuperação financeira que esses times tiveram, e até por isso nós vamos sofrer um pouco mais. Eu imagino que nesse espaço de 3, 4 anos, se tudo der certo e a gente conseguir de fato subir para a Série A já nessa temporada, o Cruzeiro vai ter um papel de coadjuvante, vai ser aquele time que briga ali no meio de tabela, que entra no Campeonato Brasileiro para não sofrer com o rebaixamento, e se der para conseguir algo mais, maravilha, tá? Mas eu não exigiria do Cruzeiro brigar por títulos, principalmente do Campeonato Brasileiro, nos próximos 5 anos pelo menos, tá? Essa não é a nossa realidade enquanto a gente tiver uma crise financeira tão forte, e onde a gente pode beliscar alguma coisa é nas Copas, né? Isso sim, porque é um tipo de torneio que favorece aí times que não sejam tão robustos financeiramente, né? Que é mais propício a surpresas também. Então eu acho que o Cruzeiro, se der tudo certo e subir de fato para a Série A esse ano, o que a gente deve esperar para as próximas temporadas é ser um coadjuvante na Série A do Campeonato Brasileiro e não sofrer. O Daniel Cardoso pergunta: você acha que apesar da fase o time não joga para frente porque ainda tem resquício de Mano Menezes, apesar do elenco estar bem modificado? Daniel, obrigado pela pergunta. Eu não excluo essa possibilidade, tá? E eu acho que de fato ficou muito enraizado aí no Cruzeiro dos últimos anos aquela mentalidade, né, sempre reativa, de propor pouco jogo, de não pressionar alto para cima dos adversários, e acho que muita gente ainda tá um pouco infectada, digamos assim, com as ideias de futebol do Mano Menezes, especialmente jogadores mais experientes, né, como a gente já citou lá na primeira pergunta, Fábio, Léo, Henrique, Ariel Cabral, esses camaradas aí, eu acho que eles estão com uma dificuldade, né, até mesmo por causa da questão física, em mudar mesmo o seu jeito de jogar e a forma de enxergar os jogos. É uma condução muito lenta do jogo de futebol e vai contra aquilo que a gente mais gosta de ver, né, que é um futebol intenso, com o time indo pra cima, pressionando, querendo de fato amassar o adversário, meter gol. Esses jogadores têm um perfil um pouco diferente e talvez eles não tenham condição de jogar mais naquela intensidade toda, até por causa dos anos que se passaram. Mas eu penso que a gente não deve ficar atribuindo muito a culpa do time de hoje ao Mano Menezes, porque já tem mais de um ano que ele foi embora, né? Então, assim, grande parte do elenco também foi mudada. Então a gente tem que exigir desses jogadores que eles consigam de fato render um futebol melhor, que joguem de forma mais intensa, e a gente tem que exigir dos atuais treinadores também que consigam imprimir um estilo de jogo desse tipo, que a torcida quer ver e principalmente que traga resultado, né? Porque eu acho que ninguém teria problema do Cruzeiro jogar na retranca se a gente estivesse ganhando de todo mundo, tá? Ninguém ficaria chateado do Cruzeiro não pressionar os adversários se isso trouxesse resultados e nos voltasse para a primeira divisão. Mas não é isso que está acontecendo, né? Ano passado, inclusive, foi esse futebolzinho modorrento que nos levou para a Série B. Então, mesmo enxergando sim alguns traços aí do manobol presentes no Cruzeiro até hoje, eu acho que a gente precisa cobrar que haja uma mudança dessa postura, até porque grande parte do elenco já se modificou e os jogadores que ficaram, eles têm que se adaptar a um novo futebol e não os novos jogadores se adaptarem àquela forma antiga que nos deu algumas alegrias, mas que também nos deu a maior tristeza da nossa história. O Lincoln Varley Ferreira pergunta: o que acha do Renato Kaiser? É um grande jogador que está de fato amadurecendo e aprimorando sua técnica, ou está tendo apenas um lampejo fazendo essa boa temporada? Lincoln, obrigado pela pergunta. Eu achei essa muito interessante, embora eu confesse pra você que eu não tenho a resposta, tá? Por quê? O Renato Kaiser é um moleque que apareceu muito bem na base do Vasco, ele passou pelo Santos na categoria de base, é um cara que rodou bastante e sempre foi visto, né, como um cara de boa qualidade técnica, um moleque muito promissor, mas que não vingou, né? Ele demorou muito para dar uma resposta, tanto que o Vasco chegou uma hora que meio que encheu o saco, né? Liberou ele pro Cruzeiro sem grande cerimônia. Ele no Cruzeiro também teve pouquíssimas oportunidades, mas fez ali um bom campeonato mineiro pelo Tupi, fez uma boa Série B pelo Atlético Goianiense, aí depois já não jogou bem pela Chape, não jogou bem lá na Ponte Preta, que foi uma passagem também muito curta. Então hoje eu trato o Renato Kaiser como uma incógnita de fato, tá? Eu acho que ninguém pode afirmar com 100% de certeza que a partir de agora ele vai estourar, vai jogar muita bola e ser um grande atacante, como ele se mostrou nessa temporada, né?
a média de gols espetacular para qualquer jogador aqui na Série A, agora tá lá no Atlético Paranaense e eu particularmente torço por ele, me parece ser um cara muito profissional, um cara muito correto e gostaria de fato que ele pudesse fazer parte do sucesso do Cruzeiro, mas não tinha como, né? O contrato estava no fim, o jogador claramente não queria renovar com a gente e eu acho que o Cruzeiro fez bem em negociá-lo, porque renovar com o Kaiser, oferecendo a ele um grande salário sem ter a certeza de que ele poderia de fato ser um jogador determinante pra gente, seria uma coisa que eu estaria aqui criticando se o Cruzeiro fizesse, tá? Então eu acho que a proposta do Atlético Paranaense foi perfeita, o jogador vai jogar em outro lugar, o Cruzeiro recebe também uma compensação muito importante para dar uma ajeitada na questão financeira, né? Pelo menos até o próximo dia 10. Então eu penso que no frigir dos ovos ficou bom para todo mundo. O Kaiser vai ter oportunidade em outro clube importante da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a certeza de que ele vai vingar efetivamente eu acho que ninguém tem, tá? Se eu tivesse que apostar um grande salário nele, eu não apostaria pensando como um gestor do Cruzeiro, porque eu acho que o risco dele não vingar é muito grande, né? E a gente já viu inúmeros jogadores que têm um momento de intenso brilho e depois voltam àquilo que foi o corriqueiro da sua carreira, né? Um nível mediano que normalmente não é nem suficiente para ser titular. O Leco Silva pergunta: o Klaus Câmara foi desligado do Grêmio. Ele não seria uma boa opção para ocupar o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro? Na minha opinião, o Ricardo Drubski faz um trabalho muito ruim. Leco, obrigado pela pergunta. O Klaus Câmara, na minha visão, ele nunca teve um papel efetivamente de diretor de futebol do Cruzeiro ou de um cara que era ali o responsável por comandar o departamento de futebol e ser ali um Alexandre Matos, digamos assim, tá? Ele foi por muito tempo coordenador da nossa base, né? E teve um período no profissional bem sucedido em 2017 com o título da Copa do Brasil. E assim, o que eu já ouvi de boato, de informação sobre ele, é que é de fato um cara correto, é um bom profissional, mas eu não consigo cravar pra você que esse camarada seria um sujeito pra chegar, pra revolucionar o futebol do Cruzeiro, pra dar um norte pra essa gestão que parece tão perdida. Talvez essa experiência recente no Grêmio tenha trazido isso pra ele, embora a gente saiba que no Grêmio também é aquela coisa, né? Quem que o Grêmio contrata? O jogador que o Renato Gaúcho cismar que presta e que é bom. Se você me pergunta quem é melhor, Klaus Câmara, David ou Ricardo Drubski, eu não tenho dúvidas que o Klaus seria um nome mais indicado, tá? E o Drubski, particularmente, eu acho que ele deveria trabalhar com a base do Cruzeiro ou de qualquer outro clube. É um camarada que entende de futebol, que tem conhecimento tático, tem conhecimento de gestão, mas eu não sei se o Drubski, até pela idade, tá com esse vigor, com essa energia, com essa disposição para ser um camarada para discutir com o atleta, para bater no peito, para impor alguma moral. Eu não sei se ele é esse camarada, e isso é exigido sim de um diretor de futebol, tá? Então eu acho que o Drubski ele até pode ser útil ao Cruzeiro, mas trabalhando com os garotos, trabalhando com a categoria de base, no profissional eu realmente tenho muitas dúvidas. Mas concordo com a sua avaliação que em relação àquilo que a gente tem na gestão do futebol hoje, né, que é algo completamente aleatório, o Klaus Câmara poderia trazer um pouco mais de conhecimento, até porque é um cara estudado, que tem formações na área, né, que conseguiria atender aos requisitos técnicos dessa nova gestão do Cruzeiro, que gosta sempre de olhar o currículo da moçada. E ele tem uma coisa muito importante, que é sucesso já na carreira, né, seja pelo Grêmio conquistou título, aqui no Cruzeiro também conquistou a Copa do Brasil. Então eu acho que poderia ser um bom nome sim, mas aí a gente teria que ver outras questões, como o salário, por exemplo, né? Eu não sei se esse camarada hoje cabe no nosso orçamento. O Renan Felipe pergunta: qual foi o pior jogador que você viu vestir a camisa 10 do Cruzeiro, mesmo que tenha sido só por um jogo? Renan, obrigado pela pergunta. Sempre que fazem questionamentos desse tipo, eu tenho a impressão que eu tô esquecendo, assim, algum nome muito absurdo, tá? Mas eu vou citar 3 jogadores aqui que eu vi com a camisa 10 do Cruzeiro que me deixaram um pouco assombrado. O primeiro é o volante Amaral, que jogou no Cruzeiro em 2012, e eu lembro que era um jogador tecnicamente bem fraco, era um volante de marcação e que batia muito forte na bola, e ele veio pro Cruzeiro credenciado por uma campanha relativamente boa no América no ano anterior, mas o América acabou sendo rebaixado, inclusive no Brasileiro, mas o Amaral fez uns golzinhos de fora da área, por isso a galera achou que era uma opção interessante, né? Ele não jogou bem pelo Cruzeiro, eu lembro dele ser insistente criticado pela torcida em diversos jogos, e eu não consigo te precisar o jogo exato, mas eu lembro claramente aqui dele jogando com a camisa 10 do Cruzeiro numa partida lá no Independência, a galera pegando muito no pé dele, tá? Outro que eu acho que merece a citação é Leandro Bonfim, que apareceu como grande promessa do futebol brasileiro, rodou por um monte de clube grande, não jogou bem em nenhum, era um jogador que não armava bem, não chutava bem, não tinha grandes passes, era um maluco meio lerdão ali no meio campo.
e eu realmente achava que, assim, pela expectativa que ele gerou, foi uma grande decepção. Acho que era um jogador tecnicamente muito fraco, fisicamente também não se justificava, né? Enfim, é daquelas contratações que ninguém entende. E eu fecharia esse trio com Bruno Soneca, né? Que talvez seja o pior jogador que eu vi vestir a camisa do Cruzeiro, e esse apelido Bruno Soneca dá um pouquinho da ideia de qual era o comportamento dele em campo, né? Era um jogador que realmente se desligava bastante. No início de carreira lá no Grêmio chegou a ser comparado a Ronaldinho Gaúcho, inclusive. Acho que a gente não precisa dizer que não vingou, não deu muito certo, né? Pode ser que eu esteja esquecendo algum, tá? Mas eu pontuaria esses 3 nomes aí com destaque especial pro Bruno Soneca. Mas se vocês tiverem outros nomes aí, também deixem nos comentários, que certamente tem algumas lembranças aí que eu não tive aqui no momento, mas jogadores que merecem a citação. O Rafael Alves de Oliveira pergunta: consegue comparar a realidade do Cruzeiro com a do Hamburgo? Ambos não haviam sido rebaixados e têm expressão em seu país, e o Hamburgo não conseguiu retornar para a primeira divisão no ano seguinte. Rafael, obrigado pela pergunta. De fato, eu acho que são clubes que têm alguma similaridade na questão histórica, né? O Hamburgo e o Cruzeiro tinham muito orgulho do fato de nunca terem sido rebaixados. O Hamburgo tinha inclusive um relógio lá no estádio, né? Mostrando que há não sei quantos anos sempre na primeira divisão. E aí o time foi namorando vários anos, né? Várias temporadas batendo na trave, pegando aquele playoff de rebaixamento, até que finalmente caiu. E só corrigindo um pouquinho a sua informação, não é que eles não voltaram no ano seguinte, tá? O Hamburgo já tá na sua 3ª temporada seguida na segunda divisão do futebol alemão, sempre chegando perto do acesso e refugando no momento decisivo, né? Eu espero que o Cruzeiro não tenha essa mesma realidade, até porque pro Hamburgo jogar mais alguns anos na Série B não vai ser uma coisa determinante na existência do clube ou no futuro dele, tá? O Hamburgo já é um time grande e é um clube que vai conseguir se manter com as suas próprias pernas. O Cruzeiro a gente não tem essa mesma certeza, porque o nosso buraco financeiro é muito grande, tá? Então eu espero que a coincidência fique só nessa parte histórica do orgulho que o clube e sua torcida tinham de nunca ter sido rebaixados até que finalmente foram, mas eu espero que a nossa história mude a partir daqui e o Cruzeiro consiga o acesso já nessa primeira temporada. Até porque se a coisa não caminhar assim, a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro do Cruzeiro, tá? Então eu não vejo grandes semelhanças, até porque a forma das quedas foi muito diferente, né? O Cruzeiro caiu por um esvaziamento financeiro, por uma questão de uma gestão que de fato destruiu o clube de dentro para fora, e o Hamburgo caiu por de fato ter um projeto esportivo que não se sustentava e já vinha merecendo esse rebaixamento há muitos anos, tá? Então eu acho que a única semelhança que tem é a tradição dos clubes mesmo. E para fechar, o Lucas Barbosa pergunta: se o gênio da lâmpada chega para você e diz que o Thiago Neves vem pro Cruzeiro hoje, faz 20 gols daqui até o fim da temporada e coloca o Cruzeiro na Série A, você aceitaria? Lucas, obrigado pela pergunta. Isso aí não é nem o gênio da lâmpada, né? Isso aí é a personificação de um pacto com o diabo, né? No caso, o Diabo Neves. Mas como eu já falei em outras oportunidades, bicho, eu torço pelo Cruzeiro, eu quero ver o Cruzeiro bem. As minhas convicções, as minhas opiniões, os meus gostos, que se danem, cara. Acho que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu nunca gostei do Thiago Neves, nunca fui com a cara dele. Elogiei muito aquela temporada de 2017 que ele jogou muita bola pelo Cruzeiro, mas desde 2018 ele já vinha jogando muito mal e eu não conseguia entender por que ele gozava de tanta moral assim dentro do Cruzeiro, né? Depois a gente viu por quê, né? Enfim. Mas a própria torcida também que idolatrava esse sujeito, eu acho que estava errada na maioria das vezes, porque fora de campo e mesmo com atitudes dentro de campo, ele nunca mostrou ser um camarada que merece muito respeito de ninguém. E teve um episódio muito engraçado no ano passado, foi naquele jogo Cruzeiro e São Paulo, que o Cruzeiro ganha de 1-0 com um gol do próprio Thiago Neves, inclusive, que tava todo mundo lá cantando Thiago Neves e eu tava lá gritando Thiago Neves no meio. Aí tinha uma galera assim, alguns camaradas na frente, acho que era Rafael o nome dele, que é inscrito aqui no canal, sempre comenta e tal, e ele começou a rachar de rir, que ele falou: pô, você xinga o Thiago Neves pra caramba, tá aqui gritando o nome dele? Falei: bicho, eu vou gritar o nome de qualquer um que fizer o nome do Cruzeiro. Então, se alguém pudesse me garantir, né, que o Thiago Neves vai voltar o Cruzeiro pra Série A do Campeonato Brasileiro, que volte. Até porque a diretoria do Cruzeiro tá voltando, todo mundo, né, todo mundo que jogou no Cruzeiro em 2019 tá trazendo de volta, achando que agora vai dar tudo certo. Mas enfim, Thiago Neves já tá no esporte, não vai voltar pro Cruzeiro mesmo, tá? Mas eu peguei essa pergunta só pra de fato deixar isso bem claro. Aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto,
tudo isso não tem a mesma importância que o sucesso do Cruzeiro. E eu acho que essa é uma postura que todo torcedor deveria ter, né? Colocar o sucesso do clube, o amor que a gente tem pela instituição, acima dos nossos gostos pessoais, tá? Eu detesto esse sujeito, não gosto nem de falar o nome dele, odeio ter que falar sobre ele aqui no canal, mas achei que a pergunta era muito boa e a gente não podia desprezar. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas abordados e também a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!